O especial de Natal é Gato Félix. Os créditos da história do Gato Félix vai para o canal GD. Merry Christmas! Você conhece ou já assistiu Gato Félix? É um desenho que fez muito sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90. Mas você sabia que ele é bem mais antigo? O Gato Félix foi criado em 1919 pelo criador Pat Sullivan, da Austrália. Viajou para os Estados Unidos e criou seu estúdio de animação, chamado Pat Sullivan Studio, em 1915. E para a criação do personagem, ele se inspirou em um gatinho preto que sua esposa adotou. Em 1919, o estúdio fez parceria de distribuição de desenhos animados com a Paramount. Aí surgiu o primeiro desenho do Gato Félix, que na época se chamava Fanny Follins. E o desenho clássico é corroborado pelos historiadores, que falam que o desenho faz menção à Austrália. Isso porque tem um curta bem interessante, onde tem vários gatinhos bem parecidos com Félix. E um desses gatinhos chama sua mãe de Man com U, em escrita australiano. Lembrando que o Pat é australiano. E nessa época, o Pat contratou um animador chamado Otto. E o próprio Otto confirma que a criação do desenho e as ideias veio do contrato entre o estúdio Pat Sullivan e a Paramount. E a parte intrigante da história é que o próprio Otto desmente o Pat Sullivan, falando que quem criou o gatinho não foi o Pat, mas sim foi o próprio Otto. E que na época a Paramount deu um prazo apertado para que ele criasse uma animação. E o Otto Messer, que é o animador, ele não só fez traços simples para a finalização do personagem, como ele também deu criatividade ao gatinho. E a inspiração da criatividade veio de um desenho chamado Vagabundo do Charlie Chaplin, que ele também criou no estúdio do Pat Sullivan. E usou desenhos do Charlie Chaplin como inspiração para a criação da animação do Gatinho Preto, que na época se chamava Tom. A origem do Gato Félix é na verdade uma bifurcação na história, duas histórias. E na indústria, a história que foi tratada como oficial é a versão do Otto. Na animação do Joey Oriolo, ele dá os créditos da criação do personagem somente para o Otto e não para o Pat Sullivan. E está aqui o porquê. As más línguas falam que o Pat era alcoólatra e muito ingrato, tratava muito mal seus funcionários e até chegou no ponto de ser preso, acusado de fazer coisas horríveis com uma garota menor de idade. E por conta disso, a sua versão foi mais descredibilizada. O desenho foi tão revolucionário que fez muito sucesso mundialmente, que foi por conta do estilo de animação monocromático, que não só dava um contraste no personagem, como também o destacava, ajudava nas expressões faciais. E como a animação não tinha muitos detalhes, os animadores poderiam reaplicar objetos e também expressões do próprio personagem, sem estar se preocupando com erros de animação. E por algum motivo, de Master Tom, que era o nome dele, mudaram para Félix. Nos anos 30, Walter Disney lançou o curta animado do Mickey Mouse,
com um som sincronizado com os movimentos. O Mickey Mouse foi ainda mais revolucionário do que o Gato Félix, e a empresa Pat Sullivan's entrou na decadência. Eles até tentaram colocar áudio e movimentos sincronizados, mas não deu certo. O desenho ficou sinistro. O áudio e os movimentos sincronizados ficaram bizarros. Os anos 30 foi a pior fase de Pat, isso porque sua esposa faleceu. Ele entrou em depressão profunda e acabou falecendo também. E o Otto acabou ficando com os direitos do Gato Félix. Nos anos 50, Joey Oriolo se interessou pelo Gato Félix e fez um acordo com Otto, que deu muito certo. Isso porque Joey Oriolo teve os direitos do Gato Félix. E em 1958, ele criou o desenho do Gato Félix, incluindo novos personagens. E criou um elemento marcante que faria parte do Gato Félix, que é a sua bolsa mágica. O Joey Oriolo trabalhou nesse projeto até o seu falecimento e passou os direitos para o seu filho, o Don Oriolo, que não só renovou o personagem Félix, como também incluiu novos personagens. Só que com aventuras e desaventuras completamente sem sentido e muito loucas, com cenários psicodélicos estilo anos 90. E é claro, com piadas e frases de duplo sentido. E nos anos 2000 foi criado a versão anime do Gato Félix, onde a sua versão adulta interage com a sua versão criança, provocada por uma viagem no tempo. E a parte muito triste é que a gente não tem mais nada do Gato Félix atualmente, por causa da DreamWorks, que comprou os direitos do personagem e se tornou apenas um mascote da marca. Depois de explicar a história de criação dos desenhos do Gato Félix, agora eu vou contar uma creepypasta de Natal, que explica de como ele fala e anda como pessoa normal, e do porquê o Félix gosta tanto de Natal. Os pais do Gato Félix, eles eram gatos de rua. O pai se chamava Tom e a mãe se chamava Kitty Cat. Eles eram travessos e ao mesmo tempo vulneráveis. Para matarem a fome, eles reviram lixo. Raramente conseguem achar alguma coisa para comer. O pai do Félix sofria com crises epiléticas e a Kitty tinha problemas de visão. Ela sofria de catarata e não saía de perto do Tom. Ela sempre cuidou muito bem dele. Tom não tinha noção do que era real, o que era fantasia. E a Kitty sabia disso, então ela o protegia. E quando o Félix nasceu, a sua mãe acabou falecendo. O Tom não conseguiu lidar com a perda e somente acabou piorando mais ainda. Ele começou a ter crises fortes de ansiedade. Toda vez que ele olhava para o Félix, ele chorava. Ele sentia aquela triste sensação horrível de que falhou como pai. E ele até pedia perdão para o seu filho. Félix, me perdoa, pois eu falhei como pai. E o Félix, de forma inocente, falava: você não tem culpa, papai. Coisas acontecem. Vai ficar tudo bem. Mas o Tom sabia que no fundo a vida era cruel e nem um pouco justa. E que muitas das vezes as coisas não acabam bem. Em um trágico dia, o Tom e o Félix estavam debaixo de uma ponte. Era uma manhã gelada com uma garoa fria. E a ponte tinha uma escada que, subindo, levava para um ponto de ônibus. E perto do começo dos degraus, o Tom acabou achando uma linda bolsa da marca Gucci abandonada. Ela estava em um bom estado e era da cor amarela. Mas quando Tom olhou para cima, ele sentiu um mau pressentimento. E assustado, ele pega a bolsa e sai de perto da escada. Tom entregou a bolsa para o seu filho, Félix. E muito animado, ele fala: feliz aniversário, Félix, meu filho amado. Os dois se abraçam.
E Tom pediu para que Félix o esperasse embaixo da ponte, pois ele ia trazer alguma coisa para eles comer. E um detalhe bem arrepiante é que não era bem coisa para eles comer. A verdade é que o Tom estava protegendo o seu filho, isso porque tinha uma mulher muito esquisita rodando a ponte, procurando justamente gatos pretos para usar como oferenda. E o pai do Félix foi a vítima. O Tom pensou que o Félix não tinha visto aquela mulher sinistra. Mas o que ele não tinha noção era que o seu filho também notou aquela mulher sinistra. E vendo que seu pai não voltou, o gato Félix conectou os pontos. E depois disso ele desaba a chorar. Ele ficou bom tempo debaixo da ponte, até que uma tarde, um rapaz de jaleco branco o avistou. E ele gostou muito do gatinho. O menino se chamava Dexter. E para ganhar a confiança do gatinho, ele tirou de dentro da sua bolsa um cachorro quente e deu um pedaço de salsicha, sem a pelinha laranja. Félix ficou tão agradecido que ele começou a fazer carinho nele. O menino gostou tanto do gato que ele pegou o gatinho e o levou para casa. O Dexter morava com seu tio, e tanto o tio como o sobrinho eram cientistas. Dexter cuidou do gatinho, dando banho e comida, e fez até uma caminha para ele dormir. Mas o tio do Dexter era uma pessoa ruim. Ele viu o coitado do gatinho como uma experiência e descobriu novas descobertas. O professor era um feiticeiro das trevas, que fazia rituais para obter sucesso e fama, e muita riqueza. Ele tinha um comparsa, e cujo nome não deve ser pronunciado, pois ele pertence a uma seita. Ele usava a máscara de cachorro, especificamente de um bulldog. E quando chegam os natais, o professor junto com seu capanga saem nas ruas à procura de crianças e atraem elas para casa, prometendo doces. E as crianças eram vítimas de rituais macabros. Suas almas eram dadas para um demônio chamado Krampus. O capanga que usava máscara era chamado de Rocky. E junto com o professor, eles faziam o trabalho sujo do Natal, em troca de riqueza, fama. E o tio do Dexter fazia isso tudo escondido do seu sobrinho. O tio do Dexter, assim como cientista, ele também era professor. E o seu neto não chamava de tio, e sim de professor. E ele catou o coitado do gato e fez experiências horríveis com ele, junto com a bolsa que ele carregava como lembrança de seu pai. E o resultado dos experimentos foi que o gato Félix começou a falar, a andar, a agir que nem um ser humano. Já a bolsa foi embutido nela uma tecnologia que faz com que ela se transforme em qualquer coisa. Ao falar os comandos, um exemplo é: se você falar se transforma em sofá, ela se transforma em sofá e etc. E para que o gato Félix não arranhe o professor, ele o dopava com medicamentos e chegava no ponto de drogá-lo, enquanto fazia os testes e anotava tudo em seu caderno. Um detalhe, o professor não deixava o seu sobrinho ver o gato. Ele sempre dava desculpa falando que estava cuidando muito bem dele, e o sobrinho acreditava. Mas em uma manhã de Natal, ele estava tão curioso para ver como estava o gatinho, que ele entrou no laboratório escondido. E ele ficou horrorizado com a cena. Ele viu o gato Félix preso em uma gaiola. Ele ria sem parar enquanto pedia ajuda. As risadas eram de dor e desespero. Dexter liberta Félix e fica chocado com o que o Félix fala para ele. Eu tive um sonho que parecia mais um pesadelo, e nele tinha um demônio que aprisionava crianças dentro de uma gaiola.
E elas chamavam o monstro de Krampus. E elas choravam e gritavam, pedindo ajuda, enquanto o monstro ria. E quando elas me viram, me pediram ajuda. Eu preciso ajudar essas crianças, Dexter. Eu preciso libertá-las. O seu tio é um monstro. Dexter ficou tão enojado do seu tio que ele libertou o Felix e o levou embora, arrumou suas coisas. E ele comprou uma casa e cuidou do gato Felix. Desintoxicou o corpo e viu que o bichinho teve sequelas provocadas pelas dorgas, que são delírios e visões e alucinações. E ele começou então a medicar o Felix. No começo foi difícil, já que o Felix pegou trauma, mas o Dexter explicou que era para seu bem, pois se ele não tomasse direitinho os medicamentos, o quadro dele iria se desenvolver para crises fortes e até mesmo crises epiléticas. E o Felix explicou para o Dexter que o pai dele teve crises epiléticas e que ele não queria acabar como seu pai e que ele sente muita falta dele e de sua mãe. O Felix não aguenta e começa a chorar. Dexter o abraça. E mesmo com uma nova vida, o pobre Dexter, junto com Felix, são atormentados pelo professor, que não para de persegui-los. E o motivo da perseguição é a bolsa do Felix. A perseguição era tanta que evoluiu para um quadro de obsessão compulsória. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que o Dexter morava com seu tio por causa que seus pais trabalhavam muito e quase não paravam em casa. E como o Dexter mudou para uma nova casa e estava sendo perseguido constantemente pelo seu próprio tio por conta do gato Felix e da bolsa, ele entrou em contato com a sua família, explicando a situação. E a família do Dexter simplesmente internou o professor em uma clínica psiquiátrica. E o comparsa dele, que era o Rock, sempre o visitava. E lá, os dois sempre bolam planos, na ganância, de como catar a bolsa mágica e ficarem ricos. O feriado que o Dexter menos gostava era o Natal, já que sua família sempre passava o Natal com o professor, que era o tio do Dexter. E quando o Dexter mostrou o gato Felix para sua família e também para o professor e o comparsa dele, e falou que o nome do gatinho era Felix, a família dele achou fofo o gatinho. Mas o tio do Dexter se lembrou do gato e, com um tom de ironia ou sarcasmo, ele falou: Felix? Que nome estranho. E o Rock entrou na ironia falando: parece até nome de gato. E a família se assustou, já que o gato falava e até andava como pessoa normal. E repreendeu tanto o professor como também o Rock. Tá legal, chega de gracinha, seus dois hipócritas. O Dexter acalma Felix fazendo carinho nele enquanto sua família ri. E começam a fazer várias perguntas, perguntando como esse gato tá falando e andando como um ser humano. Sem jeito, o Dexter foi respondendo as perguntas, falando que foi ele e seu tio que fizeram o gato falar e andar. O Felix estava tão desconfortável que ele saiu da sala e foi andando pelos corredores. Ele parou em um pátio que era aberto e arejado, um espaço de recreação, onde os pacientes poderiam não só descansar, como também exercitar a mente, se divertindo. Ao sentar perto de uma árvore, ele teve a visão daquelas crianças. Muito triste, o Felix perguntava: como eu posso libertar vocês desse inferno? Me digam, por favor.
E as crianças então explicaram: para nos libertar, enterre coisas que remetem à nossa infância roubada. E as crianças até explicaram das coisas que faziam elas se sentirem bem. E essas coisas eram os brinquedos. O Félix tinha que libertar essas crianças antes da meia-noite. E foi isso que ele fez. Saiu da clínica e ficou procurando por alguma coisa que tenha brinquedos. Ao andar um pouco nas ruas, escalando casas e prédios, ele acabou encontrando um pequeno brechó que vendia um pouco de tudo. Tinha um ar pesado, mal iluminado. Félix agiu normalmente como gato para não assustar ninguém. Nos fundos do brechó tinha uma prateleira cheia de brinquedos. Félix se animou. Perto da prateleira tinha um pequeno saco. E o Félix pegou alguns brinquedos e colocou dentro do saco. E para não levantar nenhuma suspeita, ele pegou com a boca e saiu escondido do brechó. Voltando para a clínica, especificamente para o pátio, havia um lindo e pequeno jardim florido. Félix cava um buraco bem fundo e colocou um saco de brinquedos lá dentro e tampou de volta com terra e grama. O pátio estava frio e o Félix começou a ouvir vozes falando: precisamos encontrar a luz. E no ponto de vista de Félix, a forma mais fácil de gerar uma luz, ou então várias, é pegando uma vela e acendendo ela. E foi isso que ele fez. Procurou pelos corredores por velas e foi parar dentro de uma copa, que era a cozinha onde era preparada as refeições para os pacientes. E procurando pelos armários e pelas gavetas, o Félix achou as velas. E para a sorte dele, ele também achou uma caixa de fósforo. Ele voltou para o pátio com a vela e a caixa de fósforo. No jardim, ele colocou a vela. Félix sabia que tantos palitos poderiam falhar. E milagrosamente, na primeira tentativa, ele acendeu e deu luz à vela. Era uma noite escura, sem brilho nenhum. Mas quando Félix acendeu a vela, é como se o ambiente tivesse clareado. E ele viu crianças se materializando e o cumprimentando, até mesmo fazendo carinho nele. Muito felizes, elas agradeciam o Félix por ter libertado elas e que agora elas poderiam descansar em paz. E de repente, o clarão foi embora e as crianças desapareceram. Mas a vela continuou acesa. Félix então ouve a voz de Dexter o chamando, falando que eles vão embora. Intrigado, o Félix fala: eu acho que eu fiquei nesse pátio 1 hora. Que horas são? Aí o Dexter fala: meia-noite. Intrigado, o Félix fala: nossa, eu achando que deu 23 horas. Não vi a hora passar. E depois daquela noite de Natal, a vida do Félix não foi mais a mesma. Ele agia que nem criança e brincava muito. Vive aventuras e desaventuras junto com Dexter e seus novos amigos. Ele usava sua bolsa tecnológica para tudo. Ficou famoso e virou um artista. E essa foi a creepypasta especial de Natal do Gato Félix. Muito obrigada e até a próxima.